Querido Deus, mais uma vez, dependemos do Senhor, meu Deus, para o Senhor estar na nossa vida, meu Deus, no nosso coração. Tu está trazendo um alimento especial, Deus. Abençoa como o Senhor tem abençoado o teu servo, o pastor Luiz, nesta manhã. E fala conosco, Deus, através da palavra já colocada no seu coração. Nós te pedimos nesta manhã, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor a todos, um bom dia. Quem está animado, diga amém. Você veio para a casa do seu pai num dia abençoado, gozando de saúde e vida, é motivo de alegria. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, amém? Estamos aqui, felizes, aleluia. Hoje nós vamos falar sobre um texto muito famoso da palavra do Senhor. E um texto que fala poderosamente conosco, porque ele mostra que o nosso Deus é um Deus maior do que as crises. Você pode repetir comigo, você fala, o meu Deus é maior que a crise. O texto que nós vamos nos basear está em 2 Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. E tem a narrativa a história de uma mulher que estava viúva, que ficou viúva, que tinha uma grande dívida, e uma mulher que ficou viúva de um homem de Deus, e que se viu diante de uma situação muito difícil, e que buscou ajuda. Muito interessante o que aconteceu, e nós vamos dissecando esse texto, e Deus vai falar comigo e contigo, poderosamente. Então a nossa mensagem principal é essa: em tempos de crises, Deus realiza o impossível e o extraordinário. A primeira coisa que você tem que saber é que não há limites para o mover de Deus. Deus não está preso às nossas circunstâncias. Isso é algo que você precisa internalizar, isso é algo que você precisa ter como revelação. O que é a revelação? A revelação são os olhos espirituais abertos diante de algo que precisa revolucionar a nossa vida. Não há limites para o mover e para a ação de Deus. Deus está acima das circunstâncias. Você quando vê as nuvens, você quando vê o tempo fechado, você e eu temos que sempre enxergar que acima das nuvens, acima de todas as dificuldades, há um Deus presente, poderoso, e que vai te socorrer, e que vai trazer para você aquilo que você precisa. Pastor, tem momentos em que eu não recebo o que eu quero, mas eu te digo, meu querido, em nome de Jesus, Deus cuida de você. Amém? Continuando. Qual que é a realidade que nós vimos desse texto, dessa viúva? A viúva endividada, a viúva com medo de perder seus 2 filhos, dificuldade financeira tremenda, uma viúva que busca ajuda com um homem de Deus, um profeta, uma viúva que acredita na palavra do profeta, um profeta disponível para atender ao pedido da viúva, e um milagre que trouxe alívio. Eu achei muito interessante o testemunho da irmã Eunice, porque ela mostrou o milagre de Deus trazendo alívio. Repita comigo, Deus quer trazer alívio. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, nós vivemos cercados de pessoas com problemas, das mais diferentes formas, e que precisam de um milagre do Senhor. Continuando. Qual que é o contexto? O contexto daquele tempo era um contexto de uma viuvez. Socialmente falando, a viúva era alguém desamparado, era alguém que precisava de ajuda. Naquele tempo, a sua família, os seus filhos, alguém assumiria o papel de sustentar essa viúva. Existia inclusive a figura do remidor, que seria alguém que se casaria com a viúva e traria para ela o sustento. Essa questão da viúva
sempre foi uma grande preocupação. No Salmo 68:5, Davi faz uma expressa referência a dois tipos de pessoas que sofrem por circunstâncias humanas, que são a viúva e o órfão. Gente que precisa de ajuda. E Deus é um Deus que nos traz ajuda. E a gente vê também que aquela dívida deixada pelo seu marido agravou ainda mais o problema que existia, porque além dela não saber como viveria a partir de então, ainda havia uma dívida que lhe tomaria aquilo que era mais precioso para ela, que eram os seus filhos. Uma situação muito difícil. Quando eu estudei essa lição, eu comecei a analisar as coisas que eu vi aqui 3 pessoas interagindo, ou 3 agentes. Primeiro eu vi a viúva, depois eu vi o profeta, e junto com o profeta, eu pensei naquelas pessoas que ajudaram aquela mulher emprestando as vasilhas. E eu queria pensar um pouquinho com você, durante alguns minutos, sobre isso. Eu comecei a pensar na viúva, e eu comecei a pensar naquilo que ela fez, e naquilo que nós temos que fazer, para que o milagre de Deus seja derramado sobre a nossa vida. Eu sempre fui muito curioso, para perceber, para analisar, para investigar, atitudes de pessoas que na palavra de Deus receberam o milagre. Porque todos nós queremos ver o milagre, e nós precisamos aprender com essas histórias, com esses exemplos, o que eu faço para que a provisão de Deus venha sobre a tua vida. E eu comecei a pensar, eu comecei a perceber algo muito interessante. No milagre, sempre há alguma coisa que eu tenho que fazer. Escute o que eu estou te falando. O caso da irmã Eunice, situação difícil, dor, medo, desespero, mas ela buscou a ajuda, ela correu o risco da cirurgia, ela foi atrás daquilo que ela queria. E nós temos que entender uma coisa: Deus, Ele faz a parte dele, mas nós temos que agir na direção daquilo que Ele quer. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós recebemos de Deus a direção daquilo que precisa ser feito. Eu coloquei ali alguns exemplos bíblicos de atitudes de pessoas que receberam um milagre. E eu selecionei ali 3 situações que me conquistam, que me motivam. O primeiro item fala de Lázaro. Aquela situação de uma morte, de uma situação absolutamente irreversível, teve a participação do homem. Pastor, mas como assim? Quando Jesus chega diante do túmulo, Jesus manda que as pessoas removam a pedra. Meu querido, remover a pedra é a parte do homem no milagre. Deus, Ele quer que você sempre faça alguma coisa. Deus, Ele espera que você faça a sua parte, porque a parte dele Ele faz. Você acha que Deus não tinha poder? Você acha que Jesus não tinha poder para mandar aquela pedra sair? Claro que tinha. E por que Jesus manda os homens tirarem a pedra? Porque no milagre você tem que tirar a pedra. No milagre você tem que fazer a sua parte. Porque o milagre te coloca diante de uma situação de agonia, tristeza, medo, ansiedade, frustração, insegurança. E Deus quer que você tenha uma atitude de agir e de não ficar parado esperando acontecer aquilo que parece que vai acontecer. Tirar a pedra significou que aqueles homens acreditaram que era possível que o milagre acontecesse.
porque senão seria alguma coisa ilógica, imbecil. Tanto é que quando Jesus manda tirar pedra, Marta fala: Senhor, cheira mal. O milagre faz nascer luz onde há trevas. O milagre faz nascer vida onde há morte. E aqueles homens tiveram a coragem de tirar a pedra. Outro exemplo que eu gosto demais, de gente que busca o milagre, é Jeoás. É um exemplo negativo. A palavra de Deus diz que Eliseu foi consultado por Jeoás. Você vê esse texto em 2 Reis 13, 18 e 19. A palavra de Deus fala que Eliseu recebe Jeoás, e Jeoás tinha um inimigo. E Eliseu fala: Jeoás, atira a tua flecha. Pega a tua flecha e atira com força. Atira, Jeoás. A Bíblia fala que Jeoás atirou as flechas 3 vezes. Falta de vontade de ter um milagre, falta de vontade de enfrentar a dificuldade, falta de gana de perceber que Deus é aquele que faz transformar a circunstância. E Eliseu fala para ele: a tua vitória não vai ser a vitória que eu queria te dar. Aquele homem não entendeu que ele precisava querer o milagre. Não tenha medo de querer o milagre. Não tenha medo de sonhar com o milagre. Não tenha medo de lutar por ele. Mais uma situação que eu queria encerrar, e eu também acho tremendo, foi a vitória de Josafá, rei de Israel, sobre Moabe e Amon. Situação em que não havia a mínima esperança, porque o exército inimigo era muito maior. E é engraçado que nesse momento, o milagre veio através da adoração. Você sabe o que significa adorar a Deus? Adorar a Deus é ter sensibilidade, ter revelação, ter olhos de entender que Deus pode todas as coisas, que Deus é grande. E foi o que Josafá entendeu. E a Bíblia fala, esses 2 textos são muito interessantes. Jaziel, o profeta, traz a palavra e diz: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Gente que faz a sua parte. Josafá foi atrás do profeta, e a palavra de Deus veio. E no verso 22 fala, olha que coisa, meu querido, tremenda. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Quando a dificuldade surge, quando você quer um milagre, tem que fazer a sua parte. Repita comigo: eu vou fazer a minha parte. Fala mais alto: eu vou fazer a minha parte. Porque quem está querendo milagre é porque está no desespero. Talvez você não esteja no desespero, meu querido, mas quem está no milagre precisa entender. Segundo, precisamos de sabedoria. Aquela mulher teve sabedoria, aquela mulher teve discernimento, aquela mulher buscou no lugar certo. Eu coloquei aqui algo muito importante. As nossas reações, elas são fundamentais. Hoje eu li uma frase que eu gostei muito. Diz assim, que tem horas que Deus nos dá coisas para a gente aprender. E tem hora que Deus nos dá coisas porque nós aprendemos. Não sei se você entendeu o que eu quero te dizer. A tua dificuldade, na verdade, é um teste.
O que Deus quer é que você tenha a reação certa para que Ele possa te dar. Porque muitos de nós estamos sempre repetindo a mesma coisa, porque nós não passamos na prova. Nós estamos querendo passar para o ano seguinte, e nós precisamos passar na prova. E eu gostei demais. Cuidado com as suas palavras. Momento de que você quer milagre, momento de dificuldade, é momento de fechar a boca e buscar Deus. E na hora que eu estava preparando isso, eu lembrei desse texto de Mateus 12:34, porque a boca fala do que está cheio, o coração. Eu falei primeiro, eu estava escrevendo isso hoje cedo, pensando, ruminando. Eu falei, fuja da murmuração, mas eu quero te falar, antes de fugir da murmuração, veja com o que você tem enchido o seu coração, veja como você tem vivido, veja qual o espaço que você tem dado para Deus na tua vida, porque quanto mais de Deus, mais disposição de buscar o milagre você vai ter. Esse provérbio 18:21, cada dia ele me assusta mais. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Cuidado com as brincadeiras. Hoje eu não gosto nem de brincar. Não brinque de coisas ruins. Eu e a Lívia, a gente prega muito para casais. Eu ensino uma coisa para eles: nunca brinque que você vai separar, nem de brincadeira. Isso não pode acontecer, isso não vai acontecer. Para que você vai gastar a sua energia para dizer palavras que o inimigo vai usar contra você? Cuidado com as tuas palavras, cuidado com o teu coração. Portanto, cuidado. Mais uma outra atitude para você receber o milagre é cuidado com quem você escolhe para ouvir. Meu irmão, há pessoas que muito bem intencionadas, elas vão te tirar daquilo que é o milagre que Deus tem para a tua vida. Há pessoas que não estão entendendo, não têm o discernimento daquilo que está acontecendo no mundo espiritual, porque o que nós vemos, na verdade, não mostra aquilo que há por trás. E você e eu precisamos valorizar a nossa igreja e a nossa família. Você e eu, como família, como pais, mães, tios, irmãs, avós, nós temos que trazer para as pessoas a palavra de fé, a palavra que levanta, a palavra que mostra o que Deus vai fazer. É aquele que chora junto, que caminha junto, e aquele que está do lado. E a tua igreja é o lugar onde você vem buscar, na coinonia dos santos, na junção do povo de Deus, aonde Deus ordena a sua bênção. É aqui que você tem que vir buscar o milagre. Tem muita gente que quando passa pela dificuldade, sai da casa do Senhor, se afasta da casa do Senhor. Meu querido, faça do problema uma bênção, faça da tua dificuldade uma oportunidade de Deus mudar você. Lute. Não se afaste, se aproxime. Esse texto fala da palavra profética, a palavra que Deus vai trazer para você. Ela pode ser a palavra escrita, você vai ter revelação de um versículo, ou você vai receber uma palavra de Deus através de um irmão, e Deus vai te motivar a lutar. Continuando, nunca se isole, busque ajuda. Nós somos criados para dependermos uns dos outros. O milagre vem sobre quem entende que ele foi criado para caminhar junto. O milagre existe para quem entende que faz parte de um corpo, e de que eu não posso ficar sozinho. E eu gosto desse texto, que há muitos anos eu nunca esqueço dele. O solitário
busca o seu próprio interesse e se insurge contra a verdadeira sabedoria. O trabalho do nosso inimigo, o trabalho do diabo, é te fazer achar que você se basta. O mundo hoje prega a mensagem do hedonismo, do culto ao prazer e do egoísmo. Eu só me vejo e eu quero o que me agrada. O cristianismo é loucura para quem está lá fora. Por quê? Porque no cristianismo eu entendo que eu não tenho que me satisfazer, mas que eu tenho que satisfazer a vontade de Deus. No cristianismo eu aprendo que o melhor para mim é me submeter diante daquele que me ama e que sabe mais do que eu o que é melhor para mim. É loucura. E é por isso que você está aqui, meu irmão. Porque Deus quer na tua vida o milagre. Repete comigo: Deus tem para mim é o milagre. Continuando. Nunca se entregue diante do problema. Meu irmão, lute enquanto houver um fiapo de esperança. Aquela mulher, ela lutou. Aquela mulher buscou a solução. Aquela mulher estava profundamente incomodada. Você acha que as pessoas não sabiam da dívida dela? Ela estava passando por uma situação de vergonha, mas ela não desistiu. Não fique lambendo as suas feridas. Nessa hora o inimigo vem e fala assim: coitadinho de você. Você é tão bonzinho, você é tão boazinha. Você não merece isso. O inimigo vem nessa hora lançando dúvidas sobre o amor de Deus. O inimigo nessa hora vem lançando dúvidas sobre a sua paternidade que você tem em Deus. Não desista, lute. Eu gosto demais daquela história de Jesus quando ele curou o cego. Lucas 18:39. A Bíblia fala que quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, aquele homem começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não estava nem aí com o que as pessoas estavam pensando dele. E o texto diz que falavam para ele: fala baixo, você está incomodando o mestre. O que ele fez? Gritou mais. Meu querido, em nome de Jesus, lute. É tempo de lutarmos por aquilo que Deus coloca no nosso coração. É tempo de lutarmos por o que Deus tem para nós. Saiba que Deus vai utilizar aquilo que você tem na mão para fazer o milagre. A viúva pergunta para o profeta: profeta, e aí? O profeta, na hora que ele recebe o chamado da viúva, ele já começa a falar assim: que te hei eu de fazer? O que você tem em casa? O profeta já começa a pensar. O profeta já começou a ver: o que eu vou fazer? O que Deus tem? Naquela centelha de milésimo de segundo, o profeta viu a solução. Algo que estava lá. Ela tinha uma botija com azeite. Para Deus fazer um milagre, Ele vai usar o que você tem, do jeito que você tem. Eu já vi situações de pessoas humildes, simples, que não tinham plano de saúde e que Deus curou. E gente rica e poderosa que mandou vir UTI de avião, médico não sei de onde, e morreu. Deus te usa, e Deus usa o que você tem. Moisés usou o cajado, Davi matou um gigante, meu irmão, com 5 pedras. Que ironia. Deus gosta de mostrar que Ele é Senhor.
Permaneça na situação de humildade. Quando a gente está buscando milagre, a gente tem que ficar com os olhos e os ouvidos muito atentos. O milagre está ali, vai lá, levanta tudo e olha se o milagre não está ali embaixo. Meu irmão, eu ando assim na minha vida agora. Tocou o celular, meu coração dispara, vai acontecer coisa boa. Vem coisa boa para mim. E eu tenho que ser aquele cara que está sempre olhando, entendendo que por detrás dos fatos há alguma coisa que Deus está fazendo. Eu achei super interessante. Eu e a Lívia estamos fazendo um trabalho, nós estamos fazendo uns vídeos para ensinar a família como agir, depois você curte lá. Quero fazer uma propaganda, Família Forte, a gente tem um canal no YouTube, e um canal que a gente faz uma briga, uma situação totalmente comum, e depois a gente prega, a gente fala. Sexta-feira eu estava no trabalho, uma mulher de uma igreja aqui de Goiânia me ligou, falou assim: pastor, eu queria pedir ao senhor autorização para fazer esse vídeo com a linguagem de surdos. Meu irmão, que coisa boa. Eu estou semeando um milagre na vida das pessoas. Cara, eu fiquei satisfeito. Eu estou buscando sinais daquilo que Deus está fazendo através de mim, através da minha vida. E eu quero ser bênção. E eu tenho pedido, isso é milagre. Outra coisa, a resposta daquela viúva foi uma resposta de quem estava querendo resolver o problema e não de quem queria ficar chorando e lamentando o problema. Ela fala: profeta, e aí? Ela estava atenta, ela estava procurando a resposta e ela estava disposta a fazer o que lhe fosse dito para que ela fizesse. Ela queria resolver, não queria reclamar. E por último, nessa parte, o profeta faz com que aquela mulher sonhe com um milagre grande. Ele pede para que ela pegue o quê? Muitas vasilhas. Deus queria dar para ela muito suprimento. Olha só que contraste, que paradoxo. Falta naquele momento e um desejo de Deus de suprir com abundância. Glória a Deus. Atitudes de quem é chamado para ajudar. Vamos mudar de lado agora. Primeiro, a gente teve a ajuda de duas pessoas. Primeiro foi o profeta. E a gente nunca pensa de quem emprestou as vasilhas. Aquelas pessoas ajudaram aquela viúva. Talvez você só pense em você no papel do profeta, mas você pode ser o que empresta a vasilha. Você pode ser aquele que faz alguma coisa para abençoar o outro. Eu estou vendo vocês aqui, se preparando para viajar. Cada um de vocês emprestou uma vasilha, vai emprestar uma vasilha para quem está lá em Marajá do Sena. Nós estamos levando a ajuda que nós podemos. Isso me fascinou. Eu tenho que sentir, eu tenho que perceber que quem está do meu lado pode estar precisando de ajuda. Você consegue perceber quando as pessoas estão precisando de ajuda? O teu papel como cristão, em primeiro lugar, é ter uma vida focada não em você, mas em Deus, porque Deus te dá a revelação daqueles que estão ao teu lado, precisando da ajuda que Deus quer que você dê. Você sempre pode fazer alguma coisa. Repita comigo: eu sempre posso ajudar. Meu irmão, isso é importante demais. Nunca se exclua do rol daqueles que Deus quer usar para abençoar.
Os milagres de Deus são construídos pela ajuda de muitas pessoas. Quantas vezes eu fui ajudado por mais de uma pessoa para resolver um problema? Será que você enxerga isso? Quando a gente vive na presença de Deus, a gente pede a Deus que nos dê revelação do que o outro precisa ouvir. Uma das coisas que eu gosto é de orar por pessoas que estão passando por dificuldades, por enfermidades. Eu gosto de ser aquele que puxa a roupa de Deus. Quem já teve filho que puxou sua roupa? Meu irmão, puxa a roupa de Deus, não por tua causa, mas por causa daquele que Deus colocou do teu lado. Isso é poderoso. Tenha consciência da autoridade que Deus nos deu para que nós abençoemos quem foi colocado do teu lado. Por que eu estou falando isso? Porque essa ação não é uma ação tua, mas uma ação de Deus através de você. É isso que você precisa entender. Não é você, mas é o Senhor te usando. Você quer ser instrumento? Então, ajude. Você precisa entender que a tua vida não é para você. A marca de um cristianismo vivo, poderoso e eficaz é a consciência de cada um de nós, de que nós não existimos para nós mesmos, mas nós fazemos parte de um projeto de implantação de um reino que é marcado pela renúncia, pelo foco no outro, pelo desejo de ser alguém que leva o amor e a graça de Deus, que traz o perfume de Cristo. Leve fé. A fé faz o outro levantar. É tão gostoso você andar com pessoas que sempre te levantam, que sempre pegam na sua mão e dizem: vamos, meu irmão. Pessoas que sempre te mostram que vale a pena lutar. Me permita te falar algo. Mesmo nos momentos onde nós não alcançamos o que nós queremos, vale a pena lutar. Porque aquilo ali é um ensinamento, é uma escola, é uma experiência. E nós precisamos ressignificar, inclusive, aquilo que nós entendemos como derrotas, porque nossa grande vitória é construída a cada dia, experiência a experiência. Aquilo que você pensa que não foi útil, você edificou e você mostrou que você tem um coração em Deus. Conclusão. Nós temos muitas pessoas hoje que vivem tempos difíceis, tempos de crise, financeiramente inclusive. E o nosso papel não é deixarmos o cada um por si. O teu azeite e o meu azeite, eles se multiplicarão na medida em que nós formos fiéis aos princípios da palavra de Deus. E eu coloquei ali: é necessário suportar a pressão emocional e não deixar os princípios divinos para fazermos coisas que são os atalhos que Satanás oferece. Deus vê o nosso coração, e aquele que passa por esses momentos sem perder a fé, agrada profundamente o coração de Deus. Aquela mulher viveu isso. Vamos ficar de pé. Eu queria encerrar essa palavra hoje pela manhã fazendo um apelo diferente. Nós não queremos insistir, mas eu quero te convidar para vir aqui na frente, para que você, a partir de hoje, assuma um papel de ser alguém que vai ter sempre a preocupação de abençoar quem
quem está do teu lado. Eu quero chamar para ver aqui na frente quem deseja, a partir de hoje, exercer o papel do profeta, ou ser o emprestador de vasilhas. Quem quer abençoar quem Deus colocou do teu lado? Vem aqui na frente. Assuma a responsabilidade que nós temos como igreja, uma responsabilidade social, uma responsabilidade de levarmos o amor e a graça de Deus. Se você quer mudar o mundo, vem aqui. Você vai mudar o mundo levando o amor de Deus. E eu queria que você agora pedisse perdão a Deus pela sua insensibilidade e dissesse: Senhor, a partir de hoje, eu quero ser no mínimo o emprestador de vasilhas. Ore agora. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Oh Deus, porque esses que estão aqui na frente, Pai, eles vão mudar o mundo, Pai. Eles vão emprestar as suas vasilhas, Senhor. Eles vão emprestar as suas vidas para fazer a tua obra e para implantar o teu reino. Senhor, eu quero abençoar cada um que colocou os pés nesse altar agora, Pai. E eu quero declarar que a vida deles agora é tomada por fogo divino. O fogo do amor que arde, Pai, e que muda o mundo. Senhor, em nome de Jesus, cada uma dessas vidas é tocha acesa do teu amor. Aquece quem está do lado, Pai. Suas famílias serão abençoadas, suas vidas serão abençoadas, e eles vão derrotar as obras do inferno através do amor. Oh Pai, eu te abençoo, você que está aqui na frente, teus olhos se abrem, tua vida é derramada, e você é fogo aceso do amor de Deus. Aonde você for colocado, você vai trazer o amor de Deus. Senhor, obrigada por tudo. Muito obrigado pelo privilégio da tua casa, Pai. Em nome de Jesus. Volte para o seu lugar e dê uma salva de palmas para o Senhor. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.